Fala galera, programa Bola em Jogo começando aqui no canal R21 e o destaque é a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ter vários clássicos, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo entram em campo nesse fim de semana. Hoje teremos o clássico dos milhões, Vasco e Flamengo no Maracanã. Amanhã Atlético Mineiro e Botafogo em Minas, e no Maracanã amanhã Fluminense e Vitória. Temos o comentarista especial aqui no canal R21, programa Bola em Jogo, Oscar Oliveira. Então, tá aí o que você queria, Bola em Jogo, muitas informações e notícias, fica ligadinho! Fala galera, programa Bola em Jogo no ar. Já chega deixando seu like, é muito importante. Seu like qualifica o nosso conteúdo e deixa o nosso conteúdo exposto na plataforma. Inscreva no nosso canal, é muito importante. Nossa meta até o fim do ano é chegarmos a 5.000 inscritos. E também compartilha pra família, pro papai, pra mamãe, pra vovó e pra titia. E deixa o seu sininho ativado. A cada vídeo novo, a cada live nova, vocês serão notificados. Sem perder tempo, direto ao ponto, vamos falar agora do Campeonato Brasileiro. E é isso aí, galera, ó, já tá na tela, resultados desse meio de semana do Campeonato Brasileiro, vamos a ele. Ceará 2, Vasco 1, Botafogo 2, São Paulo 2, Sport 0, Bragantino 1, Mirassol 4, Grêmio 1, Internacional 0, Palmeiras 1, Corinthians 0, Fluminense 2, Flamengo 6, Juventude 0, Vitória 2, Fortaleza 1, Santos 2, Atlético Mineiro 0, Cruzeiro 3, Bahia 0. Vamos trazer os jogos desse fim de semana para vocês aqui na telinha do canal R21. Corinthians e Sport, Vasco e Flamengo, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, São Paulo e Santos, o clássico Sansão, Atlético Mineiro e Botafogo, Fluminense e Vitória, Fortaleza e Palmeiras, Bragantino e Cruzeiro e Bahia e Ceará. Vamos aí na telinha, já tá na tela, sem perder tempo, a classificação do Campeonato Brasileiro. Primeiro lugar Flamengo, segundo Palmeiras, terceiro Fluminense, quarto Ceará, quinto é o Cruzeiro, sexto é o Bragantino, sétimo é o Vasco, oitavo é o Juventude, nono Mirassol, décimo Internacional, décimo primeiro Botafogo, décimo segundo Fortaleza, décimo terceiro é o Santos, décimo quarto Corinthians, décimo quinto Vitória, décimo sexto é o São Paulo, décimo sétimo Grêmio, décimo oitavo Bahia, 19º Atlético Mineiro, 20º é o Sport. Será que vamos ter alterações nessa rodada? Quem viver, verá. Sem perder tempo, direto ao ponto, vamos falar do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, que entra em campo amanhã e enfrenta o Vitória da Bahia, buscando aí o pelotão da frente do Campeonato Brasileiro. Fluminense vem muito bem desde a chegada do Renato Portaluppi, que deu uma nova dinâmica para esse time. Renato Gaúcho gosta muito de jogar com meio de campo de criação e os pontas, os atacantes do lado de campo. E o Fluminense tem bons atacantes do lado de campo. Canóbio, que é um jogador muito voluntarioso, o Aras, que é um jogador agressivo, recompõe muito bem quando o time é atacado pelo adversário, o Ganso, o maestro do time que distribui as jogadas, e o pilar da defesa, sem sombra de dúvidas, é o Thiago Silva. Fluminense aí busca mais 3 pontos no jogo de amanhã. Maracanã deve estar lotado. Fluminense vem numa crescente muito boa com o Renato Gaúcho. Deu uma nova dinâmica esse time, um time mais ajustadinho, mais compactado. Vem de boas sequências de jogos. Ganhou muito bem o Corinthians na Neoquímica Arena. E esse resultado resultou na demissão do Ramon Dias. E esperamos um grande jogo amanhã no Maracanã. Vamos trazer as escalações aqui. Tá na tela, sem perder tempo. O Fluminense entra em campo com Fábio, Samuel Xavier, Ignacio Frentes e René, Bernal, Martinelli, Lima, John Aras, Germán Cano e Canóbio.
Vitória também tem escalação garantida aqui no canal R21. Vamos a ela: Lucas Arcanjo, Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Gemerson, Ricardo, Baralhas e Mateuzinho. Olha, olho no Mateuzinho, que é muito bom jogador, hein? Eric, Jenderson e Gustavo Mosquito. Esse é o time do Vitória da Bahia para enfrentar o Fluminense amanhã. Jogo dificílimo no Maracanã. O Vitória quer cada vez mais sair daquele pelotão de baixo aí, lutar no meio da tabela, né? Sem passar aquele sufoco do ano passado. E sem perder tempo, vamos direto ao ponto falar dele. Sabe por que não passou o tempo, não? Continua sendo tempo de Botafogo aqui no canal R21. Botafogo que está sob pressão. A torcida avaliou muito o Renato Paiva nesse jogo contra o São Paulo 2-2. Entende-se que foi uma zebra esse resultado. Quem diria empatar com o São Paulo hoje em dia é zebra. O tricolor aí, paulista, agora virou peixinho pequeno ali, não é mais aquele bicho papão de outrora, né? Então, Botafogo empatou com São Paulo, um jogo do Botafogo, assim, vamos dizer pra vocês, muito já manjado esse estilo de jogo do Renato Paiva. Botafogo hoje não cria situações boas de gols igual aquele time de 2024, aquele time agressivo que marcava sob pressão. E o que mais irrita a torcida do Botafogo é o plano A. Qual o plano A do Renato Paiva? Recuperar o futebol do Patrick de Paula. E com isso, acaba com a dinâmica toda do time do Botafogo. O Patrick de Paula vem até bem, tá? Mas ele não pode ser o principal jogador do meio de campo. Ele não é aquele jogador de criação, meio armador, não é. Ele é um segundo jogador do meio de campo, ele é um segundo volante. E, ao meu ver, nem titular seria desse time aí. Apesar de admitir que o Patrick de Paula vem muito bem nesse ano, comparando os anos passados, está mais esforçado, fisicamente está bem melhor, mas não para ser titular dessa equipe. Haja visto que os pilares ali, os volantes do Botafogo, é o Marlon Freitas, que também não está bem, e o Gregory. Então, esses dois ali são jogadores ali volantes. Então, ao meu ver, o Patrick de Paula não tem lugar no time titular dessa equipe. Não que ele não seja um jogador que seja que vai ajudar o Botafogo, ele vai até jogar em alguns momentos, mas não para ser titular. Então a torcida tá pegando muito no pé do Renato Paiva, mas nós aqui não temos rabo preso com ninguém. A culpa disso tudo é do senhor John Textor, que nem aparece, nem mete as caras, ele só aparece nos bons momentos. Fez um planejamento pífio, atrasou na contratação do treinador e achou que, como ano passado deu certo contratar em abril, esse ano também daria. Gente, tá certo que o Campeonato Carioca hoje não serve para absolutamente nada em termos de competição, de premiação, mas serve sim de preparação, uma pré-temporada do Campeonato Carioca hoje. Então, Botafogo poderia ter feito experiências, ter feito algumas variações táticas nesse time do Botafogo e ter contratado o treinador desde o começo do ano para ajustar essa equipe e também contratar o treinador certo. O João Textor, ao meu ver, viu que o tempo estava passando, não estava vindo nenhum treinador estava aceitando assumir o time do Botafogo, e no susto ele contratou o português Renato Paiva, que, ao meu ver, foi uma contratação errada para o Botafogo. Sem perder tempo, direto ao ponto aí, as escalações de Atlético Mineiro e Botafogo tá na tela. O Atlético Mineiro vem com Everson, Natanael, Júnior, Alonso, Lianco, Caio Paulista, Fausto Vera, Rubens ou Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Coelho, Rony e Hulk. Esse é o time do Atlético Mineiro que busca recuperação no Campeonato Brasileiro, está em penúltimo lugar. E o Alvinegro e General Severiano entra em campo com John, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Arthur Savarino e Matheus Martins ou Santos Rodrigues e Igor Jesus. Esse é o time do Botafogo para enfrentar o Atlético Mineiro. Olha, lembrando que um resultado negativo nesse jogo para o Alvinegro General Severiano pode resultar na demissão precoce do treinador Renato Paiva.
É isso aí, galera. Trouxemos as informações do Botafogo, Fluminense, e agora vamos focar no clássico dos milhões. Vamos trazer as notícias dele, o gigante da colina, o Vascão da Gama. O Vasco, que veio de um resultado negativo durante a semana, perdeu por 2-1 para o Ceará e teve a lei do ex. Pedro Raul destroçou e acabou com o Vasco da Gama. Carille vive sob pressão, também é outro que, dependendo do resultado de hoje, pode ter a sua demissão confirmada à frente do Vasco da Gama. Vem muito mal, e pior foi as falas dele, né, logo no começo do ano, aí falando que o Vasco encerrava o ciclo de contratação, com esse elenco aí do Vasco estava muito bom, dava para brigar no pelotão de cima, o que eu discordo totalmente. E a grande torcida vascaína, a imensa torcida vascaína, também discorda. O Vasco precisa de contratação. Ele quis fazer média com o Pedrinho, que também está sendo muito cobrado pela torcida vascaína. O Vasco, que vem com vários resultados adversos nesses últimos clássicos aí contra o Flamengo, inclusive tomando goleadas do rubro-negro. Então o Vasco precisa reverter, quebrar esse tabu. Claro que cada jogo tem uma história diferente. O Vasco tem condições, pela sua história, de vencer no jogo de hoje. Vamos falar agora do Flamengo mais querido do Brasil. Flamengo entra em campo hoje completinho contra o Vasco da Gama, totalmente motivado após a goleada no meio de semana contra o Juventude, 6-0. Destaque aí para o Arrascaeta, mas o grande destaque foi o Pedro, que fez 2 gols, chamou atenção pela sua forma física. Ele muito mais forte do que no ano passado, tá com uma explosão física muito boa, né? Vocês viram o segundo gol dele aí de pênalti, no rebote do pênalti, quer dizer que ele teve uma explosão física, conseguiu chegar à frente do goleiro, dos zagueiros, e fez o segundo gol. O Flamengo anda muito bem, vem completinho para esse jogo, mas como eu falei, todo jogo tem uma história diferente. O Flamengo tem que entrar focado do primeiro ao último minuto do jogo e tentar fazer o resultado logo no começo para cadenciar o jogo. A Arrascaeta tem sido o maestro desse time, os pontas muito bons, né, pelo Flamengo aí, Michael, Cebolinha, Luiz Araújo, o Wesley também lateral, o Alexandro, que não vai jogar, deve jogar, o Ayrton Lucas. Enfim, o Flamengo vem muito bem, jogando tanto por dentro como por fora, fazendo o jogo na linha média alta, e quando precisa baixa suas linhas aí, aproveitando os contra-ataques. Então, promessa de um grande jogo, e é isso que nós vamos torcer, um grande jogo, um espetáculo, e paz também dentro e fora das 4 linhas. Vamos trazer aqui a escalação de Vasco e Flamengo para vocês no programa Bola em Jogo. Tá na tela. Vasco entra em campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Garré, Nuno Moreira e Vegete. Já o Flamengo entra em campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Alexandro. Olha, Alexandro pode ser que não jogue e o Ayrton Lucas entre. Vamos aguardar. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Bruno Henrique, Prata. Esse é o time do Flamengo que vai enfrentar o Vasco. Passamos a limpo aí os 4 times do Rio e vamos trazer ele para fazer a análise dessa rodada. Oscar Oliveira, vem de lá, Oscar Oliveira! Fala, rapaziada do canal R21, programa Bola em Jogo. Primeiramente, agradecer meu amigo Jerônimo pelo convite, né, e passando aqui para falar o que esperar, né, desta 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, das equipes cariocas. Teremos o primeiro clássico, né, envolvendo aí Vasco e Flamengo, clássico dos milhões. Depois de muita discussão, de muitas idas e vindas, ficou definido que realmente o clássico será disputado no Maracanã. Que bom, né? Que bom, pessoal, que bom. A notícia ruim é que até o momento tivemos uma procura muito pequena, muito baixa de ingressos para essa partida. A tendência aí é que possa até ser fechado um dos setores do Maracanã em virtude dessa procura muito pequena de ingressos. Falando do jogo, o Vasco vem de uma derrota fora de casa. A equipe, diga-se de passagem, até o momento não conseguiu vencer ainda fora de casa. São 4 partidas, 2 vitórias dentro de casa e 2 derrotas fora de casa.
O bom para a torcida da Cruz Maltina, se for valer o retrospecto, é que o Vasco vai ser o mandante, portanto, vai jogar dentro de casa, apesar de que o Maracanã também é a casa do Flamengo, seu maior rival, que é o líder da competição, vem de uma goleada frente à Juventude dentro do Maracanã, venceu por 6-0 e vai em busca aí de se manter na liderança ao fim dessa rodada. Falando sobre o Botafogo, né? O Botafogo que é o atual campeão brasileiro e que começou essa edição não muito bem, é apenas o 10º colocado, vai enfrentar aí o seu rival na última final da Libertadores, o Atlético Mineiro, que começou muito mal. Essa edição do Campeonato Brasileiro é apenas o penúltimo colocado e o Botafogo tem aí uma chance de chegar com essa vitória aí próximo dos primeiros colocados. Por último, falar do Fluminense, né? O Fluminense que vem muito bem no Campeonato Brasileiro com a chegada do novo treinador, né? O novo velho treinador Renato Gaúcho. A equipe ainda não perdeu sob o comando do Renato Gaúcho e vai em busca aí de mais uma vitória, vai enfrentar o Vitória dentro de casa domingo no Maracanã. Tem aí a possibilidade de, quem sabe, ao fim da 5ª rodada, ser o novo líder do Campeonato Brasileiro. A equipe precisa vencer e torcer aí por uma derrota do Flamengo ou até mesmo um empate também do Palmeiras, né, que são os primeiros colocados, estão aí um pontinho à frente do Fluminense. Essa minha participação, mais uma vez agradecer ao Jerônimo Ferreira, né, e desejar aí aos internautas, aos seguidores do canal R21 uma feliz Páscoa, e eu espero voltar mais vezes participar aqui desse programa, tá bom, pessoal? Um abraço. É isso aí, Oscar Oliveira veio e deu o recadinho dele aqui no programa Bola em Jogo, e ele veio para ficar. Vitinho Marechal também vai voltar aí, tá junto com a gente, tá? Eu queria agradecer a vocês, então se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, compartilhe nossos conteúdos e ative o sininho, é muito importante. Eu quero deixar uma mensagem para vocês. Esse fim de semana é o fim de semana que nós celebramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo Jesus. E de repente você tem sonhos aí que estão mortos, planos, né? Tantos planejamentos aí que vocês fizeram ao longo dos anos aí que vocês desistiram. Então eu tenho algo para falar para vocês. Não desistam dos seus sonhos. Sabe por quê? O possível você faz, o impossível é com Jesus. Então entrega tudo a Jesus, confie os seus planos nas mãos dele e com certeza ele fará infinitamente mais daquilo que você pensou ou imaginou. Que Deus abençoe esse fim de semana de vocês. Temos novidades. Nosso programa em breve estará também na grade de programação na TV Missões Cidade. Então, galera, muito obrigado. Sabe por quê? Eu tenho que sempre agradecer primeiramente a Deus e a vocês. Sem vocês, não teria o programa Bola em Jogo. Então, vem crescendo cada vez mais e mais graças a vocês. Um ótimo fim de semana e fica ligadinho aqui no programa Bola em Jogo. Sabe por quê? Bola em Jogo é a nova sensação do momento. R21 Notícias, direto ao ponto. Forte abraço, fui, abraço, feliz Páscoa!